Sem dúvida, os celulares se tornaram uma das ferramentas mais úteis para o dia a dia e também são uma ferramenta muito útil para trabalho, principalmente por causa das câmeras. E isso se tornou um dos principais pontos na hora de comprar um celular e porque também quase todo mundo usa redes sociais. E por isso nesse vídeo eu listei os melhores celulares com as melhores câmeras para você comprar hoje em dia e sem enrolação, bora pro vídeo. Começando pelas opções mais baratinhas, a gente tem o Galaxy A16, e ele é um celular de entrada, mas já é bem completo. E ele já traz uma tela Super AMOLED de 90 Hz, e também 256 GB de armazenamento, ou 128, e também o processador Exynos 1330, que foi reciclado do Galaxy A14, que é um processador muito bom e já vai servir muito bem para tarefas do dia a dia e para jogos. E o principal ponto são as câmeras, e ele já traz uma principal de 50 megapixels, uma ultra-wide de 5 megapixels e uma macro de 2, e também uma frontal de 13 megapixels. E em relação à qualidade de imagem, ela melhorou um pouco mais comparado ao A15, mesmo sendo praticamente as mesmas câmeras, melhorando só o pós-processamento, e as câmeras já trazem uma saturação boa, cores vivas e um bom controle de brilho. Mas uma opção que é ainda melhor que ele acaba sendo o Moto G35, e aqui ele já traz uma construção muito boa que é feita em couro. E além disso, ele tem 128 ou 256 GB de armazenamento, e ele tem uma tela IPS LCD de 120 Hz e também já tem suporte HDR10. E além disso, ele traz o processador Unisoc T760, que já é um processador muito bom e vai lidar bem com tarefas mais básicas e ainda jogar vários jogos com a qualidade média dependendo do jogo. Mas falando do ponto principal, que são as câmeras, ele vem com uma câmera principal de 50 megapixels, uma ultra-wide de 8 e uma frontal de 16, mas o diferencial é que ele já grava em 4K a 30 FPS na traseira, e esses sensores já conseguem trazer um bom contraste, uma boa saturação e brilho, e a gravação de vídeos dele também tem boa qualidade. E subindo um pouco de nível, vamos ter o Infinix Note 40 5G, e aqui ele tem uma tela AMOLED de 120 Hz, e ele já vem com 256 ou 512 GB de armazenamento, que já é um ponto excelente, e outro ponto positivo, que é o seu processador Dimensity 7020. E esse processador já é um processador muito bom, tanto para o dia a dia quanto para multitarefas, ele vai entregar uma boa performance. Mas falando das câmeras, ele traz uma câmera principal de 108 megapixels, uma frontal de 32 e outros dois sensores auxiliares traseiros de 2 megapixels. E falando da qualidade de fotos, a câmera traseira dele tem uma qualidade de captura muito boa, sendo muito equilibrada em todos os aspectos. E somente a câmera traseira que traz uma qualidade um pouco inferior em relação aos outros celulares dessa lista. E falando da gravação, ele grava em Full HD a 30 FPS, e ele já fica na casa dos R$ 1.300. E um celular que é um pouco mais completo e é uma boa escolha é o Galaxy A36, e a construção dele já é em vidro com as laterais em alumínio, e também traz a proteção IP67 contra água e poeira. E além disso, vem com 128 ou 256 GB de armazenamento com 8 GB de RAM e uma tela Super AMOLED de 120 Hz, e também já vem com o processador Snapdragon 6 Gen 3, que entrega uma performance excelente para jogar vários jogos e para o uso mais básico. E aqui ele já vem com um sensor Sony de 50 megapixels e uma frontal de 12 megapixels, e os dois já gravam em 4K a 30 FPS. E por conta do processador, a qualidade de imagem fica melhor por causa do pós-processamento. E esse é um celular que surpreende muito pela qualidade das fotos. E ele fica ali pelos R$ 1.500, e pelo conjunto geral vale muito a pena pelo preço. E entrando nos intermediários premium para topos de linha, temos o Moto Edge 50 Neo, e para começar ele traz a proteção IP68 contra água e poeira, que é uma das melhores proteções do mercado atualmente, e aqui ele já traz uma qualidade de construção muito boa e resistente, e também uma tela POLED de 120 Hz, e o diferencial é o seu processador Dimensity 7300, e esse já é um processador com um desempenho ótimo para multitarefas, e inclusive para jogar muitos jogos, e ele também traz versões com 256 ou 512 GB de armazenamento, mas ele traz uma bateria um pouco abaixo da média, mas para compensar, ele tem suporte a um carregamento mais rápido. E no ponto principal, que são as câmeras, ele traz uma principal de 50 megapixels com um sensor da Sony que dá o diferencial na qualidade. Também tem um ultra-wide de 13 megapixels e uma telefoto de 10. E no geral, essas câmeras possuem uma qualidade de captura, com um contraste, brilho e saturação num bom nível, e com uma estabilização muito boa também. E outro celular que fica mais ou menos na mesma faixa de preço, que ele acaba sendo o Galaxy A56, e esse celular antes não estava em um preço que valeria a pena, mas agora ele abaixou de preço e ficou quase no mesmo preço do Galaxy A55. E em relação a ele já tem uma diferença significativa na potência do celular, mas falando da tela, ele tem uma Super AMOLED com 120 Hz e com um tamanho de 6.7 polegadas, e já vem com 128 ou 256 GB de armazenamento. E falando do processador, a gente tem aqui o Exynos 1580, que em relação ao antecessor teve uma grande melhora no desempenho. E sobre as câmeras, ele tem praticamente o mesmo conjunto do A55, que
que é uma principal de 50 megapixels com uma ultra-wide de 8 e uma macro de 5 e também uma frontal de 12, e ambas já gravam em 4K a 30 fps. E em relação à qualidade, o brilho e a saturação são muito bons, e também o autofoco é bem rápido e eficiente. E no geral essas câmeras entregam uma qualidade muito boa e também fotos muito nítidas, e ele já fica na faixa dos 1.900 e às vezes até 1.700 reais. E como eu falei, o Galaxy A55 fica no mesmo preço ou até menos, e mesmo que perca um pouco de desempenho, ele vai ter uma câmera frontal um pouco melhor e a possibilidade de expandir o armazenamento, e um celular que é melhor ainda e que é também um ótimo custo-benefício é o Galaxy S24 Fan Edition, e esse celular tem uma construção toda feita em vidro e metal e também já vem com a proteção IP68, e também ele traz versões com 128, 256 ou 512 GB de armazenamento, e também ele tem uma tela Dynamic AMOLED 2X, que é uma das melhores telas que você pode ter em um celular, mas ele perde um pouco da capacidade da bateria, tendo 4.700 mAh. Porém, ele traz um processador muito bom, que é o Exynos 2400E, que já tem um desempenho a nível do Galaxy S23 Ultra, que é um dos celulares tops de linha da Samsung, e trazendo um conjunto de câmeras muito bom, sendo uma principal de 50 megapixels, com uma telefono de 8 e uma ultra-wide de 12, e no geral essas câmeras entregam uma qualidade muito boa. Mas um ponto negativo é o pós-processamento da câmera frontal, que é inferior a outros celulares no mesmo preço que ele, mas nas outras câmeras ele consegue trazer um equilíbrio muito bom em relação a cores e brilho. E falando do preço, ele fica entre 2.600 até 2.900 reais, que pelas especificações que ele possui já é muito completo pelo preço. Mas então eu fico por aqui, e lembrando que todos os celulares vão estar aqui na descrição, e até a próxima.